Buenas pessoal, essa videoaula vai tratar de como conectar uma base de dados com JDBC. Criamos a base de dados e agora nessa aula vamos aprender como fazer a conexão em Java com essa base de dados feita em HSQLDB. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, nós temos que entender um pouco sobre JDBC. Simplesmente, JDBC é o seguinte, significa a sigla Java Database Connectivity, ou seja, conectividade à base de dados com recursos Java, JDBC, tá ok? Esse JDBC, ele é um conjunto de classes e interfaces. Quando temos conjunto de classes e interfaces com uma finalidade, chama-se isso de API, tá ok? Esse JDBC é todo escrito em Java, que são recursos do Java para conversar com o banco de dados, também é escrito em Java. E o que o JDBC faz? Então, o JDBC conversa com os drivers do banco de dados e os drivers do banco de dados conversam com a base de dados, certo? O JDBC está no pacote java.sql. Beleza? Então, entendendo o esquema onde que nós estamos trabalhando. Esquema meu próprio, tá bom? Uso ele didaticamente. Da seguinte forma. Criamos já uma base de dados, tá vendo esse símbolo aqui no canto? Criamos essa base de dados. Para conectar essa base de dados, nós temos um driver. Todo fornecedor de um sistema de gerenciamento de banco de dados, de um SGDB, ele fornece o driver de conexão com o seu SGDB. Então, nós temos um driver chamado hsqldb.jar para conectar nossa base que foi feita nesse banco de dados. Como é que a gente faz a vinculação do driver no projeto? Driver fornecido pelo desenvolvedor do banco de dados, né? Que a gente vincula no projeto. Primeiro, o que eu fiz? Criei uma pasta dentro do meu projeto Eclipse, criei uma pasta chamada library, né? Biblioteca. Dentro dessa pasta eu salvei lá dentro o meu hsqldb.jar. Esse .jar, esse pacote fornecido pelo fabricante do SGDB, SQLDB. Joia? Coloquei aqui dentro. O fato de estar copiado dentro dessa pasta ainda não significa que o meu projeto reconheça. Para que o meu projeto reconheça, tem que aparecer dessa forma aqui, ó. Na pasta Reference Libraries, tem que aparecer com este potezinho, né, essa biblioteca. Bom, como é que eu coloco isto dentro do meu projeto? Com o segundo botão em cima do meu projeto, eu pego a pasta Build Path, Configure Path. Pegou aí? Abrindo esse camarada, na aba Libraries, nessa aba, tem ali já o meu driver vinculado. Eu vou remover para mostrar como é que a gente adiciona, tá? Add jars, o meu projeto, a pasta onde eu salvei os drivers, seleciono o driver e dou um OK. Pronto, ali está ele, salvo no meu projeto. Aqui está ele reconhecido no meu projeto. Beleza? Fechou essa parte? Então, vamos adiante. Agora, o que eu já tenho? Eu tenho uma base de dados, eu tenho o driver dessa base de dados vinculado ao meu projeto, e o que eu preciso? Criar a minha conexão com a minha base de dados. Como é que se faz isso? Por meio dos recursos JDBC do Eclipse. Nesse esquema, pessoal, esses retângulos são denominações, são identificações para os pacotes no Java, os packages, tá bom? Dentro desses pacotes tem essas classes em roxo, são classes que vamos criar durante o nosso aprendizado, tá bom? Então, vou criar primeiramente um pacote JDBC. O nome que eu escolhi JDBC é para vincular didaticamente a ideia de que nós estamos fazendo conexões JDBC. Como é que eu crio esse pacote? Indo no meu Eclipse, Source, vou naquela pasta Source e vou criar um pacote. Ali, ó, New Java Package, nome desse pacote. Vou colocar BR Arcadia, gosto desse nome, tem um símbolo. JDBC, tem um significado o nome Arcadia, tá ok? Criei o pacote. Dentro desse pacote, vou criar uma classe Java. Essa classe é o nome que eu tenho lá no meu esquema. E este
essa classe é CNX de conexão JDBC. Bom, CNX JDBC. Criei a classe e aqui está ela. O pacote e o nome da classe. Muito bem. Com isto, eu já tenho esta estrutura pronta. Agora, o que eu preciso fazer? Vamos continuar no aprendizado de JDBC. Vamos adiante. Qual é os passos? As fases de conexão JDBC são 5. A primeira fase, estabelecer uma conexão, e é o que nós vamos fazer nesse projeto. Esse projeto se limita a esta primeira fase. Segunda fase, criar um canal de comunicação. Terceira, executar instruções SQL. Quarta, processar o resultado da instrução executada. E a quinta, fechar a conexão. Essas são as fases. O que nós vamos fazer é estabelecer uma conexão. A nossa conexão será estabelecida por intermédio desta classe que acabamos de criar, a CNX JDBC, CNX de conexão, tá joia? Bom, como é que a gente estabelece uma conexão com a base de dados? Primeiro, eu importei os drivers no projeto, mas o importar os drivers não faz com que a classe principal já seja identificada. Então eu tenho que carregar essa classe. Importei o pacote e agora eu tenho que carregar essa classe. Carregar a classe é com a instrução class for name e o nome da classe que eu tenho que carregar. Onde que está essa classe mesmo? No meu projeto eu importei lá o hsql.jar, que é o driver, e olha aqui onde ela pode aparecer. org, olha o nome dela ali, org, hsqldb, jdbc driver. Ela está aqui, ó, org, hsql, jdbc driver.class. Esse é o nome da classe que tem que ser startada para o meu projeto usar o driver, beleza? Então, processo de start dessa classe. Vamos criar um método public. Esse método, por enquanto, vou dizer que ele retorna nada, tá ok? Esse método vai ser usado no meu aplicativo para pedir uma nova conexão. Então, vou chamá-lo de conectar, tá joia? Conectar, tá aí a estrutura do meu projeto criado. Preciso, então, chamar aquele class.name. Essa string, pessoal, é fornecida pelo fabricante do banco de dados, tá bom? Por que está dando um erro aqui? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Preciso tratar a exceção que essa classe pode gerar. Então, adicionei o try-catch. Com isso, eu estou tratando a exceção. Se ele não encontrar esse driver, vai dizer class not found. Beleza? Até aqui. Uma boa prática, pessoal. Eu gosto de criar atributos para não usar diretamente no código as strings. Diretamente no código, que eu digo dentro do código. Então, um atributo que eu sugiro é assim, ó, driver class. É a minha classe, copio, colo essa variável. Então, toda vez que o forName for chamar drive class, na realidade está chamando aquilo ali. Por que eu faço essa estrutura? Por que eu crio esta maneira? Simples. Essa classe de conexão com o banco de dados eu posso usar para outros bancos de dados. Só venho, altero as variáveis e uso para outros SGDBs também. Tá bom? Pronto. Essa primeira etapa está resolvida. Próxima etapa. Pegar efetivamente a conexão. Como é que eu faço isso? Driver Manager Get Connection. Este é a instrução, é o comando que eu tenho que usar para fazer a minha captura de uma conexão com o banco de dados. Só essa captura de conexão com o banco de dados, ela precisa de alguns recursos, pessoal. Esses recursos são os seguintes. Aqui está, estabelece conexão, vou deixar documentado ali. Ou seja, Driver Manager Get Connection me retorna um objeto do tipo conexão. Esse objeto do tipo conexão, vamos criá-lo, vamos defini-lo como um atributo global, tá ok? Então, aqui, atributo global do tipo connection, ele tem que ser importado, connection Java SQL.
tem que ser do Java SQL. Existem outros connections, mas tem que ser do Java SQL. O objeto que eu estou criando do tipo connection é o nome CNX. Então, driver connection, ele pega uma conexão e guarda essa conexão na variável CNX. Beleza até aqui? Então vamos lá. Driver connection, eu preciso importar o driver manager Java SQL. Tem outros driver manager, mas é o do Java SQL. Importou, tá lá, ó, o import connection e driver manager. Ainda nós vamos ter alguns detalhes a tratar. O get connection recebe 3 parâmetros: o URL, que é o caminho da base, o usuário e a senha. Como eu já mencionei, eu gosto de usar atributos e não escrever diretamente ali dentro. Então, atributos globais que eu vou criar para tratar isto são, aqui ó, usuário SA, é o nome do usuário que conecta a nossa base, senha, não tem senha, não precisa de senha, path base, qual é o caminho da minha base? Vamos copiar esse caminho da base da onde ela está. Olha aqui onde que eu salvei a minha base. A minha base eu salvei em C Users Martin Workspace conectando database base. Vou copiar o caminho dessa base. Onde eu tenho barra dentro de uma string no Java, eu tenho que colocar uma contrabarra, tá? É necessário para que ele possa fazer um escape, ou seja, só a barra significa uma instrução dentro de uma string. Barra significa que a barra não é para uma instrução, tá bom? Então, aqui eu tenho meu caminho da base. E qual é o nome da base? Tem que adicionar aqui no final o nome da base. O nome da base que eu criei é... Quando no HSQLDB se cria uma base, o nome dela é replicado nos 5 arquivos que o SGDB cria. Exemplo teste. O que muda são as extensões. O exemplo teste é o nome da minha base. Eu vou copiar o exemplo teste. Eu gosto de copiar para não ter erro de grafia lá na hora de digitar, para não ter nenhum erro, tá, pessoal? E salvo no caminho da minha base. Muito bem, URL. URL é esta variável que tem a string fornecida pelo fabricante do banco de dados, tem que estar lá, mais o caminho com o nome da base. Esse é o URL. Usuário. O usuário já está definido, SA. E a senha? Também já tem a variável definida, que é uma senha, não é uma nula, não tem senha. Drive Manager também precisa tratamento de exceção, envolvido pelo tratamento de exceção, mas não vou deixar 2 try-catch um dentro do outro. Então, dentro do mesmo try-catch, eu estou criando try-catch class not found e try catch exception. O class not found vai responder quando for uma exceção de class for name e o SQL exception quando se tiver algum erro no drive manager get connection. Muito bem, tenho aqui estabelecido a estrutura de quando chamar o método conectar, tenho a estrutura para criar uma conexão e a conexão que for criada será salvo no objeto CNX. Bom, agora pessoal, imagine o seguinte, para que eu facilite o meu código, eu vou transformar este método em static. O que significa esse efeito static no método? Significa que, falando num linguajar bem didático, significa que eu não vou precisar dar new nessa classe. Este método será reconhecido em todo o meu projeto, tá bom? Outra coisa, quando eu defino um método static, todos os recursos que o método usa têm que ser static. Por exemplo, driver class também tem que ser static, tá ok? Todos os outros atributos que eu estou usando terão de ser static, tá joia, pessoal? Com isso, meu método fica completamente estático. Outra situação que temos de pensar aqui. Se eu chamar esse método conectar e eu já tiver uma conexão, minha base é standalone, ou seja, só aceita uma conexão. Sendo assim, nós vamos fazer um tratamento. Se CNX, que é
o meu objeto que guarda uma conexão, né? Se CNX for igual a null, significa que eu não tenho ainda uma conexão criada. Então, o que vai ser feito? Nós vamos executar o código de criação dessa conexão. Pronto. Se for null, cria esse código de conexão. Até aqui, tudo resolvido. Agora, outro ponto a ser pensado. Como que eu acesso este atributo conexão? Eu posso criar os gets e sets, né? Mas também posso transformar este método conectar, eu posso transformá-lo em um método que retorna um valor do tipo connection, conexão, tá? Então, return, ele vai retornar quem? Return, ele vai retornar CNX. Beleza? Ou seja, se CNX for diferente de null, significa que ele já existe. Então ele retorna. Se for igual a null, ele cria a conexão e retorna a conexão. Pronto, nós temos aqui resolvido a nossa conexão com o banco de dados. Tá joia, pessoal? A nossa classe CNXJDBC está criada e agora precisamos testá-la, ver se vai dar, vai nos retornar o método connection conectar, retorna uma conexão ou vai lançar uma exceção. Vamos criar um outro pacote só de teste, tá bom? Teste. Dentro desse pacote, vamos criar uma classe principal, vai ter um método main dentro dela, ok? E vamos, nesta classe, chamar o nosso CNX JDBC ponto conectar. Só isto já nos deve mostrar se o projeto funciona, se vai dar certo ou vai lançar alguma exceção. Tá joia? Vamos fazer uma mensagem de saída. A mensagem de saída vai ser assim, ó. Ele retorna um objeto connection e esse objeto connection vamos chamar de C, tá bom? Como é que vai ser o teste? Se C for igual a null, nós vamos dizer para que imprima não conectou. Além de dizer que não conectou, vai aparecer um monte lá de erros da conexão, né? Se não, else, senão ele vai nos dizer que conectou. Feito? Isto resolvido, vamos compilar nosso projeto. Conectou é o que apareceu no nosso teste. Sendo que conectou, deu certo nosso objetivo. CNXJDBC é uma classe que está conectando o banco de dados corretamente. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!